Boa tarde a todas, todos. A gente vai começar mais esse painel de Ciência Tropical e Código Florestal, a contribuição única do Brasil. Agradeço aqui aos palestrantes que vieram aqui hoje para a gente discutir esse tema tão importante que a gente tem e tão característico da sustentabilidade brasileira, né? Então, a ideia aqui é que o Brasil tem esse modelo único de sustentabilidade na agricultura, que combina essa legislação florestal, ambiental, bastante rigorosa e com a adoção de práticas conhecidas por serem sustentáveis. O que a gente precisa entender agora é esse contexto e como o quanto o agronegócio brasileiro já contribuiu para a agenda climática e o que precisa fazer para contribuir um pouco mais. Então, a gente vai falar do Código Florestal como um pilar insubstituível para a equação do agro e da mitigação climática, e vai falar da ciência tropical, que fornece conhecimento suficiente para a gente poder otimizar o sistema de baixo carbono e uma agricultura mais sustentável. Vamos começar? Então tá bom. Rodrigo, eu vou começar com você. Esse painel, como eu falei antes, ele destaca essa singularidade que o Brasil tem, que a agricultura brasileira tem. Eu queria que você trouxesse aí, você é uma das pessoas mais expertas para trazer isso para a gente. Como explicar as principais diferenças da ciência temperada para a tropical e por que a importação de modelos estrangeiros, muitas vezes baseada em climas temperados, não funciona ou é arriscada para ser utilizada aqui. E como o Código Florestal pode ser um exemplo disso, um exemplo único de preocupação brasileira na sustentabilidade. Obrigado, Alessandra. É um prazer estar aqui com todos vocês. Queria agradecer o convite para participar desse painel. Realmente, quando a gente está aqui na convenção e as partes discutindo as suas ações climáticas que permitem aí trazer resultados de mitigação, o Código Florestal é, de certa forma, único, é quase que uma exclusividade do Brasil nos moldes do Código Florestal, do quanto as obrigações de conservação e restauração de vegetação nativa, da forma como elas estão previstas no Código, é a lei mais ambiciosa. E, historicamente, né, a gente tem um Código Florestal desde 1916, se eu não estou enganado, que era o primeiro lá atrás, que não era um Código Florestal, mas já tratava de conservação de florestas em áreas privadas, e depois toda a evolução até chegar no Código de 2012. Então, isso é bastante distintivo. Eu penso que a discussão das métricas que você trouxe, elas é um tema absolutamente relevante para o Brasil, especialmente porque aqui na convenção a gente precisa dos inventários nacionais para fazer balanço de emissões e remoções, para mostrar a pegada, o quanto os setores emitem e removem de carbono. E quando a gente vai para as práticas agrícolas, a gente tem diferenciais muito grandes em relação a fatores de emissão, a como se mensura esses balanços, para chegar depois um resultado por subsetor, para somar o setor de agropecuária. E aí isso exige que a gente aprimore os inventários nacionais, baseados nos guidelines do IPCC, chegando a Tier 2 e preferencialmente Tier 3, que é uma evolução muito grande do ponto de vista de conhecimento científico sobre as emissões e remoções das diferentes culturas produtivas para chegar no número agregado de agropecuária. Isso eu entendo que o Brasil já compreendeu a importância de amadurecer esses dados, e não adianta a gente esperar que a convenção não faz isso, o país que faz seu inventário. Então, cabe a nós, dentro do Brasil,
evoluirmos nessa agenda para ter cada vez dados mais detalhados, permitindo trazer com robustez qual é o balanço de emissão do setor de agropecuária e depois de subsetores específicos. Quando a gente vai para o uso da terra, de certa forma esse paralelo continua o mesmo, mas a dificuldade que a gente tem hoje para fazer esses balanços e melhorar o inventário nacional, contemplando o Código Florestal ou a conservação de vegetação nativa na forma de área de preservação permanente e área de reserva legal no Código Florestal, também depende do nosso inventário, mas não são as diferenças de temperado e tropical que refletem o principal problema. Porque nós temos no nosso inventário dados sobre estimativas de estoque de carbono por bioma, porque o inventário já traz essas emissões e também remoções por estoque de carbono por bioma. Claro que quanto mais detalhe você tiver, melhor. O desafio é, na prática, conseguir caracterizar as áreas conservadas dentro das fazendas, o que depende da validação do cadastro ambiental rural. Então a gente vai para o processo de implementação do código, que acho que a gente vai acabar falando aqui, como algo que vai nos permitir ao longo do tempo, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que faz o nosso inventário, está trabalhando para trazer esses dados de estoque de carbono em APP e reserva legal para dentro do inventário, como o governo já traz de estoque de vegetação em unidades de conservação e terras indígenas, porque no final a gente vai ter um inventário que tem a emissão de desmatamento e o estoque captura fazendo balanço. Inventário não é só emissão, é balanço. Então, eu acho que falta para a gente conseguir efetivamente dar esse passo e trazer esses dados. Claro, tem que fazer inventário, e isso vai ser feito até ano que vem, para o Brasil apresentar seu novo inventário, mas tem o desafio da gente efetivamente conseguir puxar para frente a implementação do Código Florestal, que nesse momento reside nos estados por conta da necessidade de fazer a validação do cadastro ambiental rural. São Paulo, como um exemplo, São Paulo adotou, por uma vontade política muito forte do governo do estado, de vamos evoluir com a validação do CAR, e está evoluindo muito mais do que os outros estados. Espírito Santo é um caso de sucesso, Mato Grosso está evoluindo bastante, mas acho que a gente deveria ter uma meta, Alessandra, de daqui 5 anos a gente está lá 80% de CAR validado, porque isso vai ser bom para as cadeias produtivas como um todo, para o produtor rural, para ele provar que ele está cumprindo ou que ele tem um passivo e vai se adequar seguindo, mas a própria evolução da agenda de regularização depende da caracterização do CAR validado, que vai mostrar que ele tem 25 hectares de passivo e não 80, como no CAR declarado apareceu lá, porque o CAR declarado tem sobreposição. E, sinceramente, eu penso que se a gente não evoluir com a agenda de implementação do código, o agro como um todo corre um risco, mas o Brasil, porque aí a gente vai ficar à mercê de soluções privadas que vão vender essa solução de comprovar ali que a propriedade privada está seguindo regras de conservação que o código exige, mas o instrumento do código voltado para isso não consegue entregar. Então a gente vai ter um monte de solução privada sendo vendida no mercado. Isso é bom? A meu ver, não é. Então eu entendo o quanto é desafiador fazer validação do CAR, mas convenhamos, temos muita tecnologia e muita forma de evoluir a custos muito mais baratos para que 5 anos conseguiu validar 80% de CAR. A gente está falando de outro cenário. E aí o inventário vai nos beneficiar muito. O agro
que no inventário vai estar provando o quanto ele captura e o quanto ele contribui para alcançar as metas do Brasil, tem outra cara, mas precisa disso. Então, eu entendo que é um processo, mas acho que esse processo tem que evoluir, porque não dá para a gente ficar, evoluiu 2%, agora o Estado está evoluindo e o resto não está. Porque o código foi aprovado em 2012. Já passamos fase de judicialização, já passou agora a judicialização lá da cota de reserva ambiental como solução para compensação de reserva legal. Felizmente isso já está vencido no Supremo. Então a compensação via aquisição de CRA já é possível ser feita, mas só vai ser feita se tiver o CAR validado, porque senão eu não sei quanto de passivo exatamente eu tenho, você não sabe quanto de ativo você tem e a gente não pode trocar, não pode acordar o nosso contrato aqui que eu vou comprar a sua CRA. Então acaba sendo prejudicial para toda a evolução da agenda. Acho que para começar é isso que eu traria. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, porque muitas vezes se a gente fosse olhar mesmo a fila, muita gente sairia da fila do CAR, que está tudo certo. E aí ficaria somente os CARs que têm que serem resolvidos, que têm, né, sobreposição ou informações contrárias, mas limpar a fila é imprescindível. Vou pular você, Sarita, vou para a Cibele. E só para fazer um pouco dessa combinação, né? Cibele, a Syngenta tem investido muito em agricultura regenerativa, em programas de restauro, né, de áreas degradadas. E eu queria que você contasse um pouco sobre a combinação de código florestal, inovação e o papel da ciência tropical. Muito obrigada, viu, gente? É um prazer estar aqui falando nesse painel, que eu pensei tanto tempo para ele estar aqui acontecendo, né? Chegou o dia. Mas a Syngenta, então, tem o seu principal projeto de reversão de áreas degradadas, o Reverte, acho que muitos já conhecem. Ele é um projeto em parceria com o Itaú e no Cerrado com a TNC. Mas além deste projeto, que é um grande orgulho para a empresa, a gente também entende como a gente consegue contribuir cada vez mais para as discussões locais, né? Quando a gente olha para a questão de ciência tropical, sem desconsiderar todas as dificuldades que a gente hoje tem com o cadastro do CAR, com toda essa implementação, né, no Brasil, que nunca imaginamos que fosse algo fácil, mas também não pensamos que fosse algo tão complexo, né? Mas se a gente olha para essas diferenças de ciência tropical, a gente percebe que a gente tem uma oportunidade única de não só posicionar o Código Florestal como um grande mote do Brasil nessa posição em sustentabilidade, e dentro dele a gente, como o Rodrigo bem comentou, dentro da sua lei escrita, a gente tem a obrigação dos produtores de, no bioma amazônico, preservar até 80% da sua área, né? E hoje, no total de todos os biomas, a gente chega a 120 milhões de hectares ali preservados dentro do que é previsto do Código Florestal. Mas a gente também tem vários projetos, né, no Brasil, como o plantio direto, que nos posiciona nessa liderança importante de uma agricultura tropical, de uma ciência tropical. Tanto ele quanto o ILPF, que a Syngenta também é signatária. Ele é um ótimo projeto que podemos, de certa forma, exportar para outros países no processo ou na agricultura tropical. Mas o mais relevante de tudo isso, Alessandra, é a gente entender que quando a gente fala para o Brasil, a gente precisa entender que toda essa ciência tropical que você comentou, ela precisa vir com um olhar local. Então, todos os novos tipos de produtos químicos biológicos que a Syngenta, e sementes que a Syngenta desenvolve, ela realmente busca e faz toda a sua formulação e processo aqui no Brasil, porque a ciência tropical é algo única, e é algo único que o Brasil consegue fomentar, né? Então, a gente entende que é necessário, além de fomentar todos esses projetos de sustentabilidade, o Código Florestal, toda esse arcabouço de sustentabilidade, como a gente também olha para a realidade local e alavanca ela para o produtor, tem mais opções de
processos, de projetos que ele pode implementar e alavancar a sustentabilidade no seu dia a dia, né, Alessandra? Então, eu acho que nessa parte de ciência tropical, e como a Syngenta quer contribuir, é trazer esse olhar local mesmo e poder demonstrar que existe sim uma diferença, né? Hoje, quando a gente fala para ciência tropical e ciência temperada, a gente está olhando para uma diferença, por exemplo, aqui a gente não tem um inverno que deixa da gente fazer a produção, né? A gente tem de 2,5 safras por ano. Nos países temperados, a gente acaba tendo um inverno que, né, deixa o solo bastante gelado. E eles têm outros procedimentos e não serve o plantio direto, nesse caso. Então, eles precisam revolver o solo e esquentar a sua terra para isso. A gente tem muito mais chuvas numa ciência tropical do que numa ciência temperada. Então, a gente realmente entende a necessidade da gente olhar para cá e desenvolver, e principalmente exportar e demonstrar para o mundo, e a COP é o momento para fazer isso, o quão potencial a gente tem, essas nossas diferenças é o que faz a gente ser tão produtivo e tão importante na segurança alimentar mundial, né? Obrigada, Amélia. Muito bom ponto, e eu acho que é isso. Você trouxe esses pontos de chuva, de neve, que são completamente diferentes e que a gente não tem, né? Eu brinco que se for o ponto de neve, nessa prova eu já tirei 0, né? Porque eu não consigo entregar essa métrica, onde eu vou fazer neve, né? Bom, Nelson, a gente sabe que a CNA representa grande parte aí, uma fundamental, né, do agronegócio brasileiro. E eu queria que você trouxesse um panorama de como é, de novo, uma combinação. A tua é um pouco diferente. Da conservação, produtividade e conservação o papel da conservação, né, dos agricultores, né, do setor privado, e produtividade. E, além disso, quais são os avanços e gargalos para o Código Florestal? Boa tarde a todos. Boa tarde, Alessandra. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Demais colegas aqui de painel. Bom, o setor agropecuário ele vem muito confortável nas últimas COPs quanto à questão de discutir floresta, né? A gente vem cada vez mais confortável porque o setor agropecuário vem realizando e vem cumprindo a sua parte no sentido de conciliar aquilo que foi acertado pelo legislador, pelo amplo debate, mais de 14 anos de debate dentro do Congresso Nacional, de um Código Florestal que trouxe o que é principal para o setor agropecuário brasileiro ou qualquer setor produtivo, que é a segurança jurídica, é a segurança em produzir, é saber o que você está fazendo, as regras claras de suas obrigações e as regras claras para o uso da floresta, da vegetação nativa, no caso, né? E para nós também o que é tão importante quanto a vegetação nativa é aquilo que está embaixo da vegetação nativa, que é o solo, um dos principais, junto com a floresta, o principal patrimônio do produtor rural. Então, vir a COP, ter essa certeza de que a gente está fazendo e, comparativamente, ter essa certeza que não há outra agricultura no mundo que dá tanta importância e dedica tanto espaço, não preciso nem repetir aqui, até 80% do seu território é sob vegetação nativa conservada, da qual ele tem responsabilidade total pelo seu uso, pela sua guarda, pela sua exploração no eventual plano de manejo florestal. Então, o setor agro ele vem numa COP, depois ele vem em diversas COPs, trazendo essas ações, trazendo boas novidades, o que se reflete ano a ano, e a gente espera que também, a partir agora dos relatórios bianuais, que reflitam ano a ano essa contribuição do agro brasileiro. O Código Florestal foi uma lei possível à época, né? Foi o que a gente conseguiu negociar como país, como eu falei, desde 14 anos de negociações, que foi colocado à mesa e que teve como a sua principal, uma das suas principais conceitos, né, bases, esteios, a questão de poder conservar e produzir, conciliar produção e preservação. Isso é muito importante, porque os códigos
florestais anteriores não previam essa conciliação. E para que isso fosse possível, produzir conciliando com preservação, houve também a questão de se avaliar aquilo que o Brasil já era, né? Um Brasil que já produzia, um Brasil já interiorizado, um Brasil que já era um país que já se encontrava com uma ação, a transformação de um país que tinha insegurança alimentar para um país que passa a produzir mais, um país que passa a produzir melhor, um Brasil que agora está no terceiro momento em que o desafio é produzir com sustentabilidade e a gente vem vencendo todos esses desafios. Então, trazer o Código Florestal para dentro da discussão e convencer a todos aqueles produtores, aqueles proprietários rurais que cumprir aquele Código Florestal era uma vantagem comparativa para o setor agropecuário, foi muito importante para que a gente entendesse o nosso papel, não só no Brasil, mas no mundo, como garantidor dessa sustentabilidade, e hoje ele se mostra como um instrumento que traz não só essa questão de se garantir a produção, mas um ativo ambiental muito grande. Tanto nos instrumentos dentro do Código Florestal, como o cadastro ambiental rural, como a cota de reserva ambiental, como o pagamento por serviços ambientais e a outra infinidade de instrumentos que hoje até já estão fora do Código Florestal. Então, hoje, um cadastro ambiental rural, que a gente vai detalhar aqui também, um dos gargalos é a análise do cadastro ambiental rural, ele é um instrumento muito maior do que cumprimento do Código Florestal. Ele é um instrumento para garantia de manutenção de mercados internacionais, como garantia de pagamento de serviços ambientais, um possível futuro crédito de carbono, acesso ao mercado de crédito de carbono também. Então, quer dizer, o Código Florestal hoje, ele precisa ser garantido, ele precisa ser implementado, o produtor vem fazendo a sua parte nessa questão de fazer isso. Agora, a gente precisa que outros atores também trabalhem nessa implementação, né? Então, o cadastro ambiental rural implementado, ele é base nisso. E isso se refletiu, essa consciência e essa conciliação de agropecuária com sustentabilidade, reflete hoje cada vez mais quando a gente avança nos diagnósticos da aplicação desse Código Florestal, que mostra cada vez mais que o setor agropecuário é setor que é imprescindível para a manutenção da vegetação nativa e para o cumprimento do Código Florestal. Queria trazer alguns números. A Embrapa renovou um estudo de uso e atribuição do solo, no Brasil. Tá? Foi lançado aqui no começo da COP e nos trouxe grandes e boas notícias a respeito daquilo que se faz com a vegetação nativa do Brasil e o que está acontecendo no Brasil para se cumprir o Código Florestal brasileiro. O estudo é bastante novo, eu peço desculpas, ainda não decorei os números, o outro eu tinha decorado, esse eu não tinha decorado, mas realmente são números bastante bons, que nos trazem uma estabilidade na manutenção da vegetação nativa, ao contrário do que muita gente esperava que acontecesse, e da contribuição do setor agropecuário nesse ativo. Nós continuamos com 65,6% do país ainda em vegetação nativa, aquela vegetação primária, não é vegetação recuperada como outros países, né, que estão trabalhando para recuperar suas florestas de uso múltiplo. Não, é vegetação nativa conservada. Quando o Cabral chegou aqui, ela já estava lá. Né? Desses 65,2%, 29%, ou seja, quase metade, está dentro de propriedade rural privada. Ou seja, o proprietário rural ele é responsável hoje pela manutenção de 30% do território nacional, ou seja, metade daquilo que se conserva vegetação nativa no Brasil. Isso é mais do que terra indígena e unidade de conservação somadas. Tá? Além disso, 50%, e traz esse número, 50% do território nacional está sob propriedade privada, em termos de tamanho. A atividade agropecuária, ela usa 31,3% do território nacional e, em grande destaque, e no que a gente contribui para isso?
a cada 1 hectare, e olhe que é um dado bastante importante, cada 1 hectare de uso agropecuário, nós temos 0,9% de área dedicada à preservação e conservação de vegetação nativa dentro da propriedade rural, ou seja, cumprindo o Código Florestal, 1 para 1. Lembrando que na maioria do país, ou na metade do país, se exige apenas 20%, na outra metade entre 80% e 85%. Então a gente já tem um ativo ambiental bastante pronunciado. Se a gente for somar toda a vegetação nativa, além daquela que o Código Florestal nos exige, para cada 1 hectare de área utilizada de propriedade rural, nós temos 2,1 hectares em vegetação nativa. 1/3, são 2/3, é o dobro disso, né? Então nós temos o dobro de área. Mas isso aí vocês estão falando de Amazônia. Não, nós estamos falando de Brasil como um todo. Se a gente for pro bioma Amazônia, isso melhora até muito mais, né? 83,7% da Amazônia ainda está de pé, não somos nós estamos falando, é a Embrapa Territorial que fala isso. Os produtores rurais dedicam 27,4% da área do bioma preservado, está dentro de propriedade privada, ou seja, para cada 1 hectare de uso agropecuário, nós temos 1,9 de área dedicada à preservação, ou seja, nós excedemos os 80% exigidos pela lei, pelo Código Florestal e em muito. E para cada hectare de propriedade, isso para cumprir Código Florestal, para cada hectare nós temos 5,9 de área destinada à floresta dentro do bioma amazônico. E isso foi desdobrado não só para a Amazônia, para o Cerrado, que é a nossa nova fronteira agrícola. Então, números nós temos, ações nós temos, o produtor rural vem se dedicando a conservar, preservar e, independente desses números, vem batendo ano a ano o recorde de produção, garantindo a nossa segurança alimentar, melhorando a nossa economia e trazendo, sim, a responsabilidade de que é possível produzir preservando. Obrigado. Obrigada. Excelente números. Muito bom. Sarita, agora você. Vamos lá. A Suzana é um exemplo, né, de bioeconomia e florestas plantadas e o que pode ser, isso pode impactar no desenvolvimento sustentável. Também queria ouvir de você como é que o tripé de conservação ambiental, inovação tecnológica e produtividade no setor de floresta plantada funciona e quais são as possibilidades, né, de nesse contexto tropical, de caminhar junto, de desenvolvimento desse tema. Obrigada, Lê. Boa tarde a todos. Tá um pouco ruim? Posso trocar? Oi. Tá um pouco melhor, mas a minha voz tá muito ruim. Então, me desculpe a rouquidão. A gente fala demais na COP. Bom, eu sou a Sarita, trabalho com clima, carbono e circularidade na Suzano. É um prazer enorme estar aqui com vocês, na casa da CNI. Acho que é legal eu ficar por último a ler, porque daí eu consigo capturar um pouquinho de cada um e trazer por a voz de quem está no chão, quem está operando no território brasileiro, né? Falando primeiro da questão de produção e preservação, eu colocaria um terceiro P, que é produtividade, né? Que a gente trabalha como um modelo. Muito se fala da alta produção, do manejo sustentável e da agricultura de precisão, e o setor de floresta, papel e celulose vem fazendo isso há anos. A Suzano é uma empresa de 100 anos e há 100 anos a gente emprega tecnologia e ciência. Começando pela barreira de como esse setor começou, né? O setor de papel e celulose ele existia no norte global com o uso do pinus para a fibra curta, a fibra longa, que a gente diz. E de maneira extremamente inovadora, a gente transformou esse modelo de negócio, produzindo a partir do eucalipto a fibra curta. Já começou ali a inovação tecnológica. E daí em diante a gente veio com movimentos consistentes de melhoria de produtividade. E hoje a gente tem uma produtividade extraordinariamente maior do que a gente tem, por exemplo, no norte global. E a gente vem empregando essa tecnologia e eu vou trazer alguns exemplos de tecnologias. A primeira para o CAR, né? Quando o Código Florestal entra, emprega um desafio gigantesco para o setor que aprende, pega a tecnologia, imagem de satélite e faz a readequação de todas as suas áreas
e entende que a gente não estava tão longe assim da regra. A regra do 20%, 30%, 80% já era naturalmente seguida pelo setor, porque há um entendimento científico pelo setor de que a melhor coisa para você ter do lado de uma floresta de eucalipto, a melhor, dentre todas as existentes, é uma floresta nativa. É uma área de conservação ou preservação. Eles têm uma cooperação direta. A floresta nativa, ela coopera com o eucalipto para garantir água, para garantir proteção contra invasão, para garantir a proteção contra pragas, e o mesmo vale para a área conservada e protegida. Então, o setor já entendeu. Mas a gente vai além. Entendeu-se que para a alta produtividade do setor, a gente precisava ir no nível de melhoramento genético. Então, a terceira onda de fronteira tecnológica e de desafio do setor passa por a gente olhar para no nível de gene, qual é a melhor produtividade que a gente consegue ter para cada floresta. Então, hoje, a Suzano, ela utiliza cenários climáticos extremos, porque nós precisamos ser resilientes. Olha, modelos meteorológicos, olha, a dinâmica do que existe naquele território, a composição do solo, traz isso para dentro dos nossos laboratórios e trabalha no nível do gene. Então, a espécie que a gente tem, o gene que a gente tem hoje no Mato Grosso do Sul não é o mesmo que a gente tem no Maranhão, que não é o mesmo que a gente tem em São Paulo. Eles são, de maneira resiliente, adaptados e produzidos para aquilo. E só para trazer mais um exemplo que acho que é bem legal de tecnologia e inovação, é quando a gente começa a olhar para a natureza e trazer a natureza. A Suzano, ano passado, a gente colocou numa área, num território nosso, eu estava olhando aqui 25 vezes porque eu não queria esquecer esse número, 340 milhões de joaninhas como uma espécie para o combate de pragas e doenças. Então, a gente fez uma adaptação junto a essas joaninhas, produzimos essas joaninhas em laboratório e dispersamos ela no território. Como uma alternativa a, por exemplo, insumos químicos que a gente usa para o combate de pragas e doenças. E aí a gente volta na história lá do subtropical, não, do boreal e das produções do norte global. Por quê? Todas as recomendações, todas as metodologias ligadas ao uso da terra, como, por exemplo, que a gente vivencia demais, o FSC, ela vem desse norte global. Então, o embaixador José Carlos está aqui, pode contar com muito mais propriedade, mas a gente tem histórias de que nos anos 90 a gente precisava trazer o pessoal para cá, para eles entenderem que existe formiga, que existe praga, e que a praga ela não morre, porque não tem gelo, e que se a gente não combater a mato-competição, não tem produção. Então, a gente se utiliza dessa ciência e dessa tecnologia ao ponto de influenciar métodos, processos e padrões e, quiçá, políticas que considerem essa questão da realidade tropical que a gente tem para produzir. Excelente. Sarita, você sabe que um estudo recente do IPAM, ele também fala que para aumentar a produtividade de soja, ter floresta nativa do lado também funciona. Então, eu acho que temos que ter florestas ao lado. Vou voltar para você, Rodrigo. A gente tem tudo isso, mas a gente esbarra no reconhecimento internacional, né? Assim, a ciência tropical precisa ser reconhecida para que a gente possa alavancar, sejam políticas, seja financiamento, diversas alavancas dependem justamente dessa harmonização. Então, como é que a gente faz para reconhecer? Como é que a gente tem esse reconhecimento internacional? E o que falta para isso? Certamente, os ativos que a gente tem conservado em fazenda não são vistos com muito bons olhos pelos concorrentes que questionam a agropecuária brasileira. Eu acho que o primeiro passo, Alessandra, é essa transparência, os dados que o Nelson trouxe, com o processo de avaliação de CAR, vão permitir lapidar isso
e colocar isso num patamar de transparência que, se estiver no nosso inventário, você pode até um país questionar o processo de inventário aqui dentro da convenção, tem avaliação por pares e depois uma discussão, sai um relatório final, tá. Na medida em que a gente consiga evoluir nesse processo de trazer transparência em relação à área conservada e ao papel dessas florestas para como estoques de carbono, sumidoras de carbono, eu acho que a gente passa para uma segunda fase que é, e na verdade está conectada enquanto estamos buscando ter esses dados, com a discussão de como ter financiamento para a prestação dos serviços ambientais, para, em certos casos, o mercado de carbono baseado na conservação de florestas, o que não é trivial, não é automático. Acho que é importante lembrar os mecanismos do artigo 6º aqui, do 6.2 e do 6.4, ainda não aceitam crédito de carbono de avoidance, de desmatamento evitado, muito embora exista uma discussão no artigo 6.4 de aprimoramento da conservação, tem uma questão metodológica, teórica, e aí vem órgão de supervisão e toda a discussão de artigo 6.4, mas no final das contas não tem o mercado de carbono regulado do Acordo de Paris comprando crédito de carbono florestal. Tem o REDD+, tradicional, o governo recebendo recursos, mas se a gente aceita, e isso está claro dentro da política climática brasileira e da conexão do que o Brasil faz com o plano UNFCCC, buscar formas de viabilizar recursos financeiros para a conservação das florestas e também para a restauração das florestas. E aí é super importante pensar que a restauração é diferente da mera conservação. Não estou excluindo nenhuma e nem outra, só estou deixando muito claro que existe uma diferença. Por que não pensar, já que a discussão de financiamento climático é um tema super importante aqui da COP30, com o Roadmap Baku-Belém, com o TFFF, que é uma solução proposta pelo Brasil, que está ganhando formato, mas ainda não está claro como é que vai ser e quanto dinheiro vai ter. O próprio TFFF poderia, por exemplo, premiar a conservação de vegetação nativa dentro do Código Florestal. Ah, mas aí tem adicionalidade. Aí vem a discussão de é adicional, não é adicional, o código diz que nós temos a nossa regulamentação do SPCE lá no Brasil, vai ter toda essa discussão. Eu estou só citando como um exemplo, e aí vou usar meu chapéu de advogado aqui, acompanhando negociações. Se a gente entrar numa discussão eterna de é adicional ou não é adicional, não merece ter suporte de um valor pela precificação desse carbono que não seja um offset. Pode até ser no mercado voluntário, lá dentro do mercado brasileiro, tá? Mas além disso, se a gente entrar numa discussão filosófica, a gente vai acabar simplesmente menosprezando a importância dessa floresta. E aí eu poderia questionar que as unidades de conservação também não merecem esse recurso, porque elas são baseadas em uma regulamentação que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, só estou trazendo um ponto que é bem caseiro de dentro do Brasil, que é no afã de ser sempre adicional e querer sempre ir além da lei, a gente deixa de valorizar o que temos do ponto de vista de regulamentações e de uma regulamentação em específico, que é uma regulamentação absolutamente peculiar no universo de conservação de vegetação nativa, que é o Código Florestal. Então, eu acho que eu gosto de olhar para o momento da agenda climática, que a gente sabe que é preciso destravar recurso financeiro de várias fontes, que não vai ser doação, vai ter um pouquinho de doação, vai ser empréstimo. Se a conservação de florestas é um ativo, ela deveria apoiar a reduzir o custo de capital do financiamento que vai ser feito para um produtor fazer um sistema integrado, porque tem
a conservação de vegetação nativa junto, porque isso apoia na resiliência da área produtiva dele, vis-à-vis um vizinho que não tem a vegetação, e ele poderia ter um desconto para contratar um seguro agrícola. Da mesma forma que a gente está discutindo as plataformas nacionais para captar recursos e para mobilizar financiamento para projetos que gerem resultados de mitigação e adaptação, incluindo na agricultura e em florestas, acho que a gente tem que amadurecer enquanto país de que forma vamos premiar essa conservação, não como um offset, vai ter um pouquinho, tudo bem, mas para ir além disso. Porque se o banco tiver segurança que o Nelson está produzindo, cumprindo a PPI reserva legal dele, e ele está mais preparado para produzir e enfrentar impactos que uma pessoa que esteja 100% com área convertida e está devendo lá no Código Florestal, o Nelson merece um desconto na taxa de juros, ou merece poder emprestar um volume maior de recursos, ou tem um esquema de garantia diferenciado. Acho que essa reflexão do ponto de vista interno das nossas políticas são importantes para que a gente possa efetivamente evoluir e premiar e valorizar essa conservação. E sair da teoria de que a floresta vale mais que em pé e ninguém encontra a forma de tornar isso em algo tangível. E aí, Alessandra, eu arrisco dizer que o sonho da gente ter pagamento por serviços ambientais na escala que a gente tem de vegetação é um sonho. O Brasil não tem dinheiro, enquanto país, para o Estado mandar um cheque para o produtor que conserva, como os Estados Unidos fazem, por exemplo. E o USDA manda o cheque lá, o cara conserva por 10 anos, assina lá o contrato com o USDA no Conservation Reserve Program e ganha. Quem dera a gente chega nesse estado de desenvolvimento do Estado bancar essa conservação. Por isso, eu sou otimista, mas eu sou um otimista bem realista. Eu não sonho com isso, porque eu não acredito nisso. Agora, eu acho que a gente tem que buscar formas de tornar isso viável e aí ter as várias soluções. Vai ter um pouquinho lá de mercado de carbono florestal, vai ter floresta que vai se beneficiar de doação de país e aí vai ser prioritariamente floresta pública, não vai ser privada. Vai ter um esqueminha ou outro de PSA, tá bom. E vai ter formas de eu trazer um benefício para quem conserva, seja lá uma taxa de juros menor, um volume de recursos maior, ou até, quiçá, um pagamento atrelado a determinado tipo de projeto. Acho que essa evolução é inerente à capacidade da gente fortalecer a implementação do código como um instrumento de política ambiental que é a baliza da lógica de produzir e conservar. Perfeito. Eu sou muito fã de PSA. Me dói um pouco escutar que é difícil de acontecer, mas eu sou bem fã desse mecanismo. Eu acho que ele leva em consideração muito mais do que só carbono e do que a gente tem, né, de biodiversidade como um todo. Mas vamos lá. Nelson, como todo mundo fala, a gente tem um código florestal, um dos mais, o mais estrito, né, o mais difícil do mundo. Como é que a gente leva essa falta de compensação de códigos florestais internacionalmente? Esse é um desafio bastante grande, né? E já foram feitas algumas tentativas, né, da gente trabalhar aí propostas de se trabalhar uma reserva legal mundial, né, ou uma área de preservação permanente mundial, né? E as iniciativas que a gente vem vivenciando nos últimos anos já foram bem claras, né? A gente teve exemplos na Europa lá de que houve uma intenção de se preservar 2 metros das margens de rio, que gerou uma revolta bastante grande lá, né? E que aquilo é área conservada
e que não caberia fazer essa preservação, porque são áreas que estão lá há mais de 1000 anos, já incorporadas ao processo produtivo e tal, e que tem uma dificuldade, uma certa dificuldade, e na verdade uma grande dificuldade de ser emplacada. Mas isso para nós, eu acho, e a visão que a gente tem, é transformar isso numa grande oportunidade. Tá? São áreas que têm aí a sua importância lá na Europa, e a dinâmica ambiental lá é outra, né? Então a gente não tem chuvas tropicais, a gente vivenciou aqui ontem também, né? Aquelas altas pluviosidade de alta intensidade, lá você não tem, né? Você tem outros desafios que não são esses, mas que, de certa forma, não são tão importantes, ou essas áreas reservadas com importância ecológica tão importante como a nossa, que é garantir aí a integridade do barranco, garantir o fluxo gênico da área. E a gente está aqui para isso. Eu acho que nós já demonstramos que a gente consegue fazer aquilo que deve ser feito em questão de preservação de solo, vegetação, biodiversidade, e a gente faz isso muito bem feito, né? Tão bem feito que a gente pode fazer pelos outros. Você quer utilizar a tua área? Você quer? O Brasil está aí como parceiro para garantir essa manutenção dessa diversidade, desse carbono estocado, daquilo em APP e reserva legal. O que a gente precisa, como o Rodrigo bem disse, é transformar isso em uma parceria, uma vantagem comparativa num primeiro momento, competitiva num segundo momento e num terceiro momento agregar isso ao valor dos nossos produtos, né? Colocar isso lá fora. Quando você compra um produto brasileiro em qualquer gôndola aqui no Brasil ou fora do Brasil, você está pagando por essa conservação, por essa preservação, né? Você vai ter como consumidor no Brasil ou fora dele a opção de adquirir produtos que tem a sua APP conservada, que tem a sua reserva legal reservada e que, comparativamente com qualquer outro produto no mundo, além de ter um uso muito mais eficiente dos recursos naturais, e já foi dito isso aqui, nós produzimos 3 safras no mesmo lugar, nós evitamos de entrar na floresta, abrir mais espaço, a gente só usa 29% do nosso território em uso agropecuário, porque nós produzimos 3 safras por ano, porque nós agregamos e produzimos cada vez mais no mesmo espaço, ou seja, com maior eficiência no uso dos recursos naturais. Qual é esse desafio? Qual que é essa ação? Bem, vocês querem, eu sou produtor rural, o Rodrigo me citou ali, né, Rodrigo, de questão de o Nelson quer receber PSA, eu quero receber PSA, eu quero, no momento em que alguém me oferecer um PSA que empate com a minha atividade como pecuária, eu vou ser o primeiro a dar carta de demissão para minhas vacas e falar para elas, vão embora, minhas filhas, vão ser felizes, eu vou viver de PSA dentro do cerrado. É isso, não precisa mais do que isso. É preservar, tem um custo de oportunidade da biodiversidade, tem um custo de oportunidade do carbono estocado. Não, não. Eu só quero receber aquilo que é o meu custo ou oportunidade de não optar por usar 100% da minha propriedade ou até fazer isso que eu estou fazendo, vender meu gado e deixar o cerrado voltar. O que nós precisamos é que essa ação ela seja reconhecida, quantificada, qualificada, exportada e receba lá na ponta para um pagamento por serviços ambientais. Concordo com o Rodrigo, está muito distante, né? Por enquanto ainda muito distante, mas que remunere o produtor rural. E por onde a gente começa isso? Pelo Código Florestal, garantindo a integridade daquilo que se faz no Código Florestal. A análise do CAD, um programa de regularização ambiental bem feito, que consiga trazer o produtor rural para dentro da legalidade, reconhecimento do uso da terra, uma cota de reserva ambiental que funcione, né? Que seja, a gente já tem isso implementado, mas que faça isso funcionar.
mercado de carbono, um sistema, né, a regulamentação do mercado de carbono, que traga o setor agropecuário para dentro da opção de vender o carbono e não desmatar. Então, uma série de instrumentos que a gente entende que podem trazer e agregar essa implementação do código. O que nos falta é a transparência necessária para isso e os instrumentos que garantam que aquilo que eu estou fazendo, ele realmente integra esse valor, dando essa opção ao produtor rural, ao proprietário rural, de que produzir ou preservar é uma opção do Estado, e quem quiser vir de fora fazer essa parceria conosco, dizendo que eu produzo lá e pago você aí, é uma lógica que é uma lógica de Estado, precisa ser avaliado, mas entra como uma opção ao produtor rural, desde que a gente consiga essa transparência necessária. Obrigado. Obrigada. A minha próxima pergunta vai para vocês duas. Decidem quem responde primeiro. Mas a gente sempre escuta de que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Queria que vocês explorassem um pouco a cooperação público-privada e como a gente alavanca isso para as entregas do futuro. A gente entende há bastante tempo assim, que é impossível a gente conseguir fazer sozinho, né? Mas tem uma primeira parte que é importante colocar, por conta de tudo que a gente está trazendo aqui, da questão do quanto é importante dois aspectos principais. Você deter muito entendimento da sua área e do seu território. Então, não adianta só olhar para dentro da cerca. Precisa entender o que tem naquele território, sobre a componente social, sobre a componente das pessoas, sobre a componente da produção e sobre a componente da dinâmica, né, ambiental que existe naquele território. É muito importante. E utilizar isso para dentro como estratégia. E para isso a gente precisa de muita parceria, muito uso de tecnologia empregada para fazer esse tipo de análise. Mas eu vou explorar muito mais o lado da parceria, junto com, por exemplo, o terceiro setor, viabilizadores de território e com a academia. A gente está com um dado muito interessante sobre o ano passado. A Suzano firmou, só o ano passado, 104 contratos com universidades nacionais e internacionais. E a gente tinha mais de 100 bolsistas dentro da companhia fazendo pesquisa científica, ligada não só ao eucalipto, mas também à conservação e à preservação. Quando a gente fala da conservação e da preservação, quando a gente fala dos projetos sociais que a Suzano executa, né, então a Suzano ela quer contribuir para tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza, e isso a gente está falando de território. A gente quer conectar 500 mil de hectares com corredores ecológicos, e isso também passa por parceria. Aí a gente escala esse número de parceria para milhares de parcerias. Mas a gente pode representar algumas poucas delas aqui. Por exemplo, ONGs, né, que a gente tem, por exemplo, uma TNC, instituições como uma UCN, ou bancos e financiadores como o BNDES, que vem com o capital, que vem com o apoio. Mas é importante colocar uma coisa que a gente falou bastante aqui, é que, sim, precisamos de dados, precisamos de informação. A transparência ela é extremamente relevante, e porque a gente tem um CAR bem estabelecido e porque a gente tem toda a contabilidade, a gente consegue, junto a esses parceiros, desenvolver com mais eficiência e pegar, por exemplo, o Fundo Clima, que a gente conseguiu para fazer restauração no nosso território, restauração ambiental, de nativa, para a gente poder fazer essa restauração utilizando o Fundo Clima, não só nas áreas da Suzano, mas com esses parceiros. Mas, muito brevemente, é isso. Não tem como a gente conseguir fazer se a gente não firma e não trabalha no território com parcerias. Obrigada, Sara. Desculpe, nem falei dos fornecedores, hein? Não podemos esquecer os queridos fornecedores aqui, que a parceria de mão dada não é uma questão de relação de compra. A parceria para o desenvolvimento tecnológico de qualquer coisa que a gente aplica, tanto na indústria, na floresta, na logística, também é dispensável. Vai lá. Posso ir? Bom, então, eu já falei desde o começo, né, que no nosso maior programa, que nos dá tanto orgulho, no Reverte, a gente tem a parceria do Itaú e para o Cerrado da TNC. Então, é um projeto que suporta, inclusive, a agenda, né, do governo brasileiro na reversão de áreas degradadas para áreas de produção agrícola. Tá funcionando?
tá? Melhorou, né? E a gente não fez nada disso sozinho, né? A gente também tem parcerias, né? Como a Sarita estava conversando, não só no Reverte, mas a gente faz muitas parcerias com a própria Embrapa para pesquisa local. Então, quando a gente desenvolve algum produto, a gente precisa transformá-lo para a realidade local. E como a Sarita bem comentou, a gente tem um tipo de agricultura, muitas vezes, em várias partes do Brasil que são diferentes. Então, como que a gente traz isso para a realidade? Então, já que nosso tempo está acabando, eu acho que eu vou citar 3 pontos que eu acho que é importante. A gente tem essa parceria local para a construção e desenvolver métricas, né? Como muito já foi citado aqui, na ciência tropical. As universidades vão fazer e já fazem toda a diferença nisso. Elas trazem todo esse arcabouço de pesquisa. A gente traz, como empresa privada, toda a possibilidade de alavancar essas pesquisas, e o governo, quando, né, assim, se é cabível, traz a possibilidade de trazer investimento, de levar isso para outros tipos de produtores. O outro ponto que eu queria destacar é que a gente tem a oportunidade de ter um arcabouço regulatório cabível também com o Brasil, né? A gente precisa muitas vezes modernizar e facilitar, não a entrada nem nada, mas como que a gente olha para essa realidade aqui sem importar esse modelo regulatório que a Sarita muito bem comentou no começo, né, da sua primeira fala. Existe essa diferença. Então, a gente precisa ter esse arcabouço regulatório muito bem estabelecido para a gente ter esse processo na ciência tropical, a realidade local, e a gente conseguir cada vez apoiar mais os produtores nessa produtividade e nessa conservação. E, por fim, eu acho que a gente deveria ter aqui a oportunidade de levar muitas pessoas para o campo, né, da cidade para o campo. Eu acho que muitas vezes isso falta, né? Quando eu comecei a trabalhar na Syngenta, eu fui muito para o campo para conhecer a realidade, né? Eu né, vivo muito na cidade, e eu me espantei com a nossa agricultura. Eu acho que a gente deveria ter cada vez mais orgulho dela. E por isso eu acho que deveria ter áreas de demonstração para a gente levar pessoas e conhecer, assim como a gente tem muitas do Reverte, a gente sempre procura disseminar essa informação do que a agricultura já contribui, de quais são os nossos desafios com o CAR, mas nós, como empresa privada, a gente quer contribuir e a gente já está fazendo isso de alguma forma. Então, essas áreas de demonstração traz o produtor também por meio dessa discussão. Então, eu acho que são esses 3 pontos para a gente alavancar ainda mais esse posicionamento do Brasil como vamos dizer, um pioneiro nessa ciência tropical e, com certeza, com o Código Florestal. Muito obrigada a vocês. Eu anotei aqui para encerrar algumas coisas. A importância de dados e informações baseadas em ciência e que também essa nossa ciência tropical seja internacionalizada. Também como a gente pode valorizar a nossa legislação, né, nosso Código Florestal, tirar um proveito desse código e, ao mesmo tempo, trazer mecanismos para reduzir o custo de capital. E, quem sabe, tangibilizar o PSA nessa história, né? A gente precisa tudo isso, mas com muita cooperação entre setor público, privado e academia, para que a gente possa ter um equilíbrio entre conservação e produção. Obrigada a todos. A gente tem segundos para terminar o painel, mas o pessoal fica aqui à disposição para alguma pergunta. Obrigada.